Glória a Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa Escritura. E não só na Escritura, irmãos. Preste atenção no Senhor, todo o culto. No cântico, na letra do cântico, na melodia. Uma vez eu comprei uns CDs do Reverendo Bull, pastor americano, de pregação. E eu tomei aquele CDs, eu não entendia nada que ele falava. Pregava em inglês, mas havia uma unção tão forte, aquelas palavras que aquele homem dizia. E às vezes você ouve uma pregação, um cântico, uma pessoa que ora em línguas, uma pessoa que fala em línguas, às vezes não é uma profecia para você, você não está entendendo nada daquilo. Mas a Escritura diz que a unção despedaça o jugo. Glória a Deus. Às vezes aquela palavra está carregada de uma unção, de um poder da parte de Deus, que vai direto ao seu coração. Muitas vezes até para Deus preservar alguma coisa que nós estamos vivendo, alguma dificuldade. Deus não gosta de nos expor. A Bíblia diz que o homem gosta de tudo esquadrinhar e investigar, mas o Senhor, a tudo Ele oculta. Ele conhece os nossos corações. Então, fique alerta na pregação, no louvor, no testemunho. Às vezes a irmã vem aqui dar um testemunho de que Deus... Olha, a aposentadoria não é muito fácil. Mas Deus abriu a porta. Jesus abre a porta e eu abro e vejo. Quantas pessoas ficam anos aí na fila de uma aposentadoria? É mais um documento, é mais um dia, é um carnê que perdeu, não é verdade? E às vezes mesmo por invalidez, com laudos, e às vezes a coisa não sai. Não é verdade? Tem pessoas aí, perde perna, perde braço, e não aposenta, sabia? O Instituto fica incapaz de ser um porteiro, para ser eles arranjam uma atividade qualquer, eles assinam. Por quê? Porque essas atividades que tem nessas empresas que chamam de empresas cidadãs, não é para beneficiar ninguém, não. Tem muitas pessoas que têm paralisias, têm problema de saúde, eles estão trabalhando, não estão? De um lado é bom, mas de outro é ruim. Porque se tem essas pessoas lá com essas deficiências, com essas necessidades especiais, quando uma pessoa tem uma necessidade também por um acidente, um traumatismo qualquer, eles alegam que a pessoa pode também entrar numa empresa cidadã e fazer um serviço. Então, às vezes ele não dá um testemunho, fulano que aposentou. Se você não está precisando de aposentadoria, se a sua vida financeira está bem, não faz muita diferença. Mas Deus sabe o quão importante é para uma pessoa que está na condição, na necessidade, que a irmã está, receber uma aposentadoria. É algo grande de Deus. Já nem foi nada isso. Deus podia trabalhar de outra maneira, podia ter dado, era um prêmio igual deu para Jeroboão, mas aquele prêmio de Jeroboão era um prêmio profético também. Então então voltando naqueles CDs, ouvindo aquelas palavras, eu ouvia aquelas canções, né? A senhora Gold também, a esposa dele, falava assim, ela entendia um pouco melhor, né? Que ela é caribenha, então ela fala um pouco de espanhol, fala um pouco de espanhol, ela fala espanhol, fala inglês também. Então, fica sob a unção de Deus. Às vezes você não entende tudo que se diz, tudo que eu falo umas coisas aqui na congregação, porque você precisa de rever as minhas pregações, uma pregação minha, estou falando sobre Cristo e ressurreição. Eu preciso rever isso várias vezes, você sabe disso? Eu chego e jogo a minha pregação fora, eu ouço, eu leio, eu releio, eu anoto as Bíblias minhas, que eu recebo também a unção de Deus. Então eu vou falar alguma coisa aqui hoje. Diz respeito a você, ao seu Deus, a sua casa e a casa de Deus. Amém? Mas eu vou falar também numa leitura, numa escritura
que diz algo sobre Salomão. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que vós tens a unção do Santo. E Deus ungiu Jesus, que é o Espírito Santo. E quem nos confirma convosco e nos ungiu é Deus. Então, o mesmo poder que ensinava, que instruía o homem chamado Jesus, é o poder que nos ensina, que nos instrui, que nos consola, que nos anima, que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria e que nos guia. É o Espírito. E nós pedimos perdão, meu Pai, porque muitas vezes nós andamos sem a menor dependência do Espírito Santo. Mas graças a Deus que não nos abandona. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, e Ele estará convosco. Então, no nome de Jesus Cristo ressuscitado, aplique o teu sangue sobre nós. Dilate o teu coração, abra os teus lábios, fale com a tua igreja, e abra o nosso entendimento, abra os nossos corações para receber a tua palavra, exercitá-la para a tua glória e honra. Repreenda o adversário das nossas almas, consolide, meu Pai, a destruição do imperador da morte e também, meu Pai, as obras do diabo já foram desfeitas no seu Filho Jesus. Os principados e as potestades já foram depostos. Então, nos dê paz, convicção, Deus, serenidade dos corações. Nós te pedimos e te agradecemos por viver em nós. Amém. Primeiro, no livro de Reis, capítulo 9, diz assim: o Espírito. Tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei a casa que edificaste a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que eu vos tenho proposto, mas fores e servirdes a outros deuses e vos curvares perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que consagrei a meu nome lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, assobiará e dirá: porque fez o Senhor assim a esta casa, e a esta casa, e a esta terra? E lhe responderão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. É por isso que trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Amém? Nós lemos aqui, aleluia, em 2 Samuel 22, 32, que só o Senhor é Deus. E o Senhor, nosso Deus, é uma rocha eterna. E nós vemos também que Jesus Cristo é Senhor. O Senhor é o Espírito. E a palavra de Deus fala: é por isso que trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Se nós observarmos com bastante atenção o amor de Deus para com o povo de Israel,
O amor de Deus, ele excede o nosso entendimento. Deus não ama apenas Israel e apenas a igreja. Deus ama todos os homens. Nós aqui somos seletivos na nossa forma de amor, porque a nossa maneira de amar é muito incorreta. Nós geralmente amamos por troca, por barganha. As pessoas que mais necessitam de amor são as que mais nós temos dificuldade de amá-las. Nós não temos muita dificuldade em amar as pessoas que nos amam. Essas pessoas que nos aborrecem, nós temos muita dificuldade com elas. Não é assim com Jesus. Deus amava Faraó também, não amava? Deus amava os egípcios. Se Deus não amasse Faraó e não respeitasse Faraó, ele tinha mandado logo o exército chegar lá e mandar a praga logo, destruir tudo. Mas Deus, ele se encurvou perante Faraó. O exército entrou 10 vezes na presença de Faraó para falar a intenção de Deus. E se Faraó tivesse cedido, Deus teria poupado Faraó, seu filho, o Egito, na verdade. Mas Faraó quis medir força com Deus. Então, no futuro, os homens também não vão poder queixar-se de Deus por causa do seu amor. Deus ama todos os homens. Eu quero dizer mais especificamente, o amor que Deus tem por Israel é um amor muito grande. Sobretudo porque Israel compreendeu o amor que Deus tinha por ele até certo ponto. Mas depois também ele se perdeu. E aqui está também um dos filhos de Israel chamado Salomão, filho de Davi. Quem assumiu o trono, o governo do povo de Israel, de uma forma também muito sobrenatural. Foi o filho de Betseba, uma mulher que Davi tomou o seu marido. Mandou o seu marido. As coisas da Bíblia não são fáceis, não. Tomou a mulher do sujeito, mandou o sujeito para a guerra, matou o sujeito. A mulher ficou grávida do adultério. Deus matou o filho. E depois fez uma promessa que Salomão seria o grande. Não dá como isso. Nós só podemos inclinar. Por isso que é um Deus de maravilha, um Deus de mistério. Não dá para você questionar, a única coisa que você tem que dizer para Deus é amém. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Por isso que nós temos que estar na expectativa sempre de coisas estranhas. Quando nós lemos aqui também, em Isaías 28, 21, que Deus vai fazer a sua obra estranha, o seu ato estranho, como ele fez em Gibeon. É a maneira estranha de Deus agir. Isso revela que há possibilidade para quaisquer seres humanos na face da terra. Deus pode pegar uma prostituta, como era Raabe. Raabe era prostituta. Ela fazia vida com aqueles homens de Jericó. E Deus agora salva aquela mulher, salva toda a sua família, e Jesus nasce daquela barriga. Nós jamais meteríamos a mulher na linha genealógica de Jesus. Jamais nós colocaríamos, mas o nosso Deus é Deus. É Deus bom, é misericordioso, né? E o seu amor dura para sempre. Mas é Deus de justiça, também é Deus de juízo. Ele não tem o pecador por inocente. Nessa parte aqui, nós podemos ver o amor de Deus para com Salomão. Salomão viveu na casa do rei Davi. O rei Davi tinha muitos filhos, e todos os filhos de Davi, a Bíblia diz que eles eram príncipes ilustres na casa do rei. Todos eles tinham função no reino. Eles não eram pessoas quaisquer. Mas Davi teve muitos problemas com a sua família. Até mesmo para o entronizar Salomão, o Adonias causou um grande problema. Não quero entrar nesse aspecto agora. Mas o Senhor tinha escolhido Salomão. E Salomão via como o pai dele andava, como o pai dele guerreava, sobretudo como o pai dele temia, servia e adorava o único e verdadeiro Deus.
Essa foi uma das lições maiores que Salomão aprendeu do seu pai. Mas quando ele assumiu o trono, ele não apegou-se naquelas coisas que o pai fazia, mas ele disse para Deus que ele era menino e ele não tinha como governar um povo tão grande. E ele podia ter sabedoria. E Deus então encheu Salomão de sabedoria, de riqueza e de glória. E a palavra diz: tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que lhe veio à vontade de fazer. Deus diz: agrada-te o Senhor teu Deus, e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Nós muitas vezes apresentamos desejos para Deus. Nós temos muitas necessidades, muitas carências naturais, porque espiritualmente nós estamos supridos. Porque a Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nas regiões terrenas, onde nós estamos transitando por enquanto, nós temos necessidade. E nós muitas vezes vamos ao Senhor em busca de suprimento da necessidade. Mas nós poucas vezes vamos a Deus para dizer que nós o amamos, que nós estamos preenchidos e felizes, que Ele nos agrada muito, que Ele nos satisfaz. Outro dia a Joquebete chegou perto de mim e ela às vezes me surpreende. Ela falou assim comigo assim, do nada. Ela me abraçou e falou assim comigo: papai, eu te amo até no fundo do meu sangue. Eu dei um susto com aquela fala. Uma criança de 4 anos parece que o pai me abraçou assim, me apertou. Se ela me pedisse a metade do reino, eu dava o reino inteiro para ela. Como aquela palavra me fez bem. Às vezes você precisa ir ao Senhor Jesus, não para pedir a Ele as coisas, mas é para dizer que você o ama por mais profundo do seu coração. Fala: Senhor Deus, eu não sei te amar, porque essa faculdade é só tua. Não é verdade? Amar não é algo só, mas eu quero te dizer que eu te amo. Toda a minha força, todo o meu coração. E que minha alma te deseja. Como o céu suspira pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira minha alma. E às vezes, enquanto você estiver falando isso, Deus que conhece o seu, o meu, o nosso coração, então Ele vem trazendo suprimento para nós. Aí, como isso que é simples, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele então suprirá. Você está aprendendo como você acha suprimento de vida? Né? Não é só pedindo para que Deus supra, não. Às vezes isso também vai no mundo natural. Você diga para a sua esposa: eu te amo de todo o meu coração. Não é porque você faz isso para mim, não é porque você é uma boa esposa, não é porque você é bonita, não. Eu te amo de todo o meu coração. E quando você diz também isso para o seu esposo, Senhor, a sua esposa, você meu amor, eu não sei te amar, eu não sei fazer as coisas como você gosta, como você quer, mas eu sou totalmente sua, eu sou totalmente para você. Essas palavras, essas expressões, elas nos dão as mais duradouras conquistas. Você concorda comigo? Às vezes a gente até dá um presente, dá um abraço, nós nos preocupamos muito em doar as coisas. Mas Deus não está buscando doações. Deus está procurando pessoas que o adorem, pessoas que o amem, pessoas que verdadeiramente o coração dela é totalmente dele. E chegou um ponto também que esse homem aqui também falhou também. Eu lendo a palavra de Deus hoje, eu fiquei assustado com meu pai. Guarda a minha vida, porque Salomão, como é que Salomão pegou? Ele não somente construiu casa para deuses estranhos,
mas ele também ele encurvou-se diante daqueles crianças. Mas Deus tinha falado com Salomão. Tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo que lhe veio à vontade de fazer. Deus quer que a sua vontade seja plenamente satisfeita. Mas o segredo é você ser só dele. Isso não é muito difícil, não. Mas também não é muito fácil. Só pelo Espírito. O Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Nossa, Pai, já pensou? Salomão tinha feito 2 casas. Uma casa para ele, para sua esposa, uma Sidônia, um mistério também, tantas mulheres de Israel. Ele vai casar logo com uma mulher gentil. Aqui ele fala também que Jesus ia tomar a sua noiva dentre os gentios. E ele agora constrói uma casa para Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar aqui e no que está aqui. Tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, Salomão edificou uma casa para Deus, para que o nome de Deus estivesse ali. Mas você não é uma casa edificada por homem algum. Você é uma casa edificada pelo próprio Deus para Ele. Eu não sabeis que vós sois a casa de Deus, o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Naquela casa habitava o nome de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus. O Deus de Israel era conhecido em toda parte, por causa daquela casa que tinha edificado ali. Aquela casa era a propriedade de Deus. Jesus fala: porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Jesus fazia alusão também ao templo de Jerusalém. Jesus fazia também alusão a nós. Quando o Espírito fala assim, lá em Tessalonicenses, 1, capítulo 5, 17, orai sem cessar. A oração sem cessar não quer dizer, não diz respeito ao conteúdo da oração. O orar sem cessar quer dizer respeito da comunhão. Quando a gente fala orar sem cessar, é que você deve estar em contínua comunhão com o teu Deus. Independente das coisas que você vai falar, que você vai deixar de dizer, quando nós oramos, nós estamos ligados com o nosso Deus. A casa de Deus e o Deus da casa. Você é casa de Deus. E Deus é o Senhor dessa casa. Lá no lembro de Filipenses 2,11, Jesus Cristo é o Senhor. Não lembro isso? Só o Senhor é Deus. Não é outra rocha além do nosso Deus. E a Escritura vem dizendo: ora, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e sinceridade, para fazer segundo tudo quanto te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Então é uma promessa que Deus fez a Salomão, ratificando algo que ele já tinha feito a Davi. Mas Davi andou na presença de Deus. Davi não edificou
para outros deuses. Davi que levantou uma tenda, onde a arca de Deus, onde o nome de Deus. E Salomão aprendeu isso. E Salomão agora recebeu do seu pai o encargo de edificar uma casa segundo a planta, a revelação do Deus de Davi. Davi juntou recursos, ouro, etc. E passou para a mão de Salomão. Salomão também, Deus o prosperou para que ele edificasse uma casa. Todas as vezes que as pessoas entravam naquela casa, oravam naquela casa, entoavam o cântico, o Criador dos céus e da terra, era engrandecido. As portas daquela casa não fechavam, ficava dia e noite. A lâmpada ardia, o altar, a palavra diz que o fogo arderá continuamente, não se apagará. Havia um serviço diuturno naquela casa. Era o único Deus que era servido dia e noite pelos filhos de Israel. E por isso havia a glória, a riqueza, a fartura, a abundância. Mas chegou um determinado momento em que Salomão fraquejou, em que ele falhou, em que o povo falhou. E tudo aquilo foi dado também para aviso nosso. Hoje, Deus não nos deu a lei de Moisés, como ele deu para Davi e Salomão observar. Eles eram guiados pela lei. A palavra de Deus diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Hoje Deus não nos deu um conjunto de regras, de normas, para nós vivermos, para nós fazermos, ou para nós deixarmos de fazer, porque é conteúdo aquilo da lei. E Jesus não veio para abrogar a lei, veio para cumprir a lei. E veio nos colocar numa nova lei, porque mudando a lei, muda também o sacerdócio, muda o sacrifício, muda a ordem das coisas. Os meus irmãos estão entendendo? E a palavra de Deus diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei, do pecado e da morte. O escrito de dívida que nos era o contrário. Jesus cravou na cruz. E ele nos colocou na nova lei, a lei do amor, a lei da graça, a lei da comunhão. Agora, o que aconteceu com o povo que quebrou uma lei, um estatuto que Deus trouxe aos homens por meio de um homem? Aquela casa foi julgada no chão. A casa de Deus, a casa que levava o nome de Deus. E a Bíblia diz: não sabeis que vós sois a casa de Deus. Você, preste bem atenção, você é responsável pela habitação de Deus. O pastor João não é responsável pela Isaura como habitação de Deus. A Isaura não é responsável pelo João como habitação de Deus. Cada um de nós recebemos o Espírito de Deus. Por isso o Senhor Deus diz: ou não sabeis que o Espírito de Deus habita em nós? Salomão estava numa posição em que ele, como rei, tinha responsabilidade, junto com os sacerdotes, com os profetas, de fazer com que aquela casa permanecesse de pé, para a grandeza, para a glória, para a honra e louvor do único e verdadeiro Deus. Mas Deus verdadeiramente não estava ali. Havia ali toda uma representatividade. Havia um simbolismo, havia uma figura de Deus e das coisas de Deus, dos atos de Deus naquela casa. A arca lá no Santo Santo, tinha um lugar santo, a mesa, o candelabro, a mesa dos pães, e depois lá do mais exterior tinha um altar, tinha a pia, e etc, etc, etc. Mas no tempo em que nós vivemos, Deus estabeleceu tudo aquilo, vive em nós. Glória a Deus. Eu gostaria que você refletisse o cuidado que nós temos com as nossas coisas. Por mais baratas, por mais insignificantes que elas sejam, nós temos muito cuidado com os nossos objetos. Nosso relógio, com nossos óculos que usam,
Na verdade, eu, sem óculos, eu não sou ninguém. Não estou usando isso aqui de fantasia, porque eu necessito disso. Então, tem que ter cuidado. Um relógio, uma aliança, um sapato, uma roupa, um cordão, quem gosta de joia. Os nossos filhos não temos cuidado com isso? Ou você tem as suas coisas em desvazio? A sua esposa, o seu marido, a sua casa. Nós temos cuidado com essas coisas. Mas nós não temos tido devido cuidado com a casa de Deus. A qual casa somos nós? Às vezes nós nos preocupamos muito com a casa do outro. Quando Deus diz, ou não sabeis que vós sois a casa de Deus, que pergunta é essa? Será que você não sabe que você é a casa de Deus? Por que Deus faz essa pergunta? Porque tem muitas pessoas que vivem como se a casa fosse do diabo. As ações, os pensamentos, as palavras, as atitudes, os atos. É a coisa. Manassés pegou os ídolos agora, colocou 2 ídolos na porta e colocou um ídolo lá dentro da casa de Deus. Deus teve que meter Manassés em correntes, em cadeias, até que ele gemesse lá no cativeiro e arrependesse. Deus então o perdoasse e restaurasse a sua condição real. A maneira como nós lidamos com o outro revela quem é o Senhor da nossa casa. O pastor Ricardo disse uma palavra aqui no domingo, na escola dominical. Eu não sei se foi à noite, foi domingo, tenho certeza. E ele diz que as pessoas, os filhos do diabo, agem como o seu pai. Jesus dizia, assim como eu vejo o pai fazer, assim eu faço. Eu faço as mesmas obras do pai, não diz? Aquele que vive e crê em mim fará as obras que eu faço. Não falou? Ele falou isso? Falou ou não falou? Os filhos do diabo agem como o diabo. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos. O Ricardo falou que eu me arrepiei por isso. A maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata o seu esposo, a maneira como você trata o seu filho, a maneira como você trata a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, o seu pastor, a sua ovelha, a pessoa que está fora da congregação, que está fora de Cristo. Jesus, quando Judas ia trair e Pedro mandou que João perguntasse a Jesus quem era, e Jesus já sabia de antemão, já podia ter falado, esse filho do diabo aqui, esse maldito. Jesus falou assim, olha, aquele a quem eu meter o matzô no arosete, ou seja, que eu meter o pão asmo no molho do guisado vermelho, me der a ele, esse é o que me trai. E ele fazendo isso, Satanás entrou em Judas. E ele falou assim, amigo, apressa-te. Não vê o que ele falou? Porque Jesus não podia agir como filho do diabo. Chamar ele de maldito, porque não era tempo de maldição, não era tempo de juízo. Era tempo do seu juízo, do seu julgamento, da sua condenação. Não era tempo da condenação de Judas Iscariotes. Então nós temos que prestar muita atenção em nós. Nossa, você precisa prestar muita atenção em você. Você é casa de Deus, Deus mora em você. E você tem que viver como aquele que vive em você. Aquele que está em nós é maior, não diz? E você tem que viver debaixo da autoridade dele, debaixo das ordens. É só que maltrata o outro, subjuga o outro, humilha o outro, explora o outro, envergonha o outro, rouba o outro. Não rouba só dinheiro, rouba honra, rouba alegria.
alegria, rouba a felicidade. Vocês não estão entendendo? Essas coisas estavam patentes na época de Jesus. E agora, vindo a Escritura, está escrito: porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim e não guardares os meus mandamentos, os meus estatutos que eu vos tenho proposto, mas fordes servis a outros deuses e vos curvais perante eles. A gente acha que curvar, quebrar os princípios de Deus é lá no centro espírita, é lá na igreja católica. Jesus deu ensinamentos, os ensinamentos do Novo Testamento, as bem-aventuranças, são muito mais rigorosas do que os 10 mandamentos. É porque a gente vê a bem-aventurança, a gente pensa assim, bem-aventurado, a gente logo, eu sou um bem-aventurado, mas acaba de ler aquilo ali. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, não está dizendo isso? Aí Jesus fala, misericórdia quer não sacrifício, não holocausto. Porque é muito difícil a misericórdia. A misericórdia é nós sermos Deus para os demônios. É a maneira assim, mais fácil de eu poder traduzir misericórdia. Misericórdia não é você ser bom para quem é Deus para você, não. Misericórdia é você ser Deus para quem é diabo para você. Nossa, Pai, olha que eu rolo. Olha que eu rolo. Como eu entrarei? Como eu subirei o monte? Tenha compaixão da minha vida. Vocês não estão entendendo? A vida do Novo Testamento, irmãos, é uma vida muito diferente de... A igreja não é para o homem natural. Eu falei outro dia aqui, uns irmãos me olharam assim. Na terça-feira passada, no culto de vida, eu falei, não tem igreja sem ressurreição. Eu falei assim, não tem igreja, não tem nenhum filho de Deus sem a obra de Jesus. A nova criatura é um ser totalmente diferente de tudo aquilo que nós éramos. Jesus da glória. Nós não temos nada de nós, nada daquilo que saiu do ventre da nossa mãe, do nome do nosso pai. Tudo aquilo foi aniquilado, foi destruído pela crucificação, pela co-crucificação de Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas o diabo, que é sabedor disso, sabemos que nós ainda trazemos preso em nós uma natureza inferior caída. Quando o apóstolo Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diz que havia um tipo de sentença na época do Império Romano, quando a pessoa cometia algum crime, e ele era julgado, e que a vítima era uma pessoa ali, diz que o assassino daquela pessoa tinha que pegar o defunto, e os tribunais julgavam a pessoa, eles amarravam o defunto no sujeito. Muitas das sentenças ali, o camarada ficava com aquele defunto preso, até que aquilo se desmanchasse sobre a vida dele. Obviamente o camarada ia morrer junto com esse verme, com as bactérias, aquele mau cheiro. O apóstolo Paulo, usando daquele tipo de sentença, do jeito que ele em Roma, preso, depois foi captado em Roma, e ele então olhava para a sua pessoa. E falou que o Saulo carregava um pau e fedia, gerava um pau. Ele sacudia para ficar livre daquele Saulo. E falava assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Ele fica livre. Você precisa lutar também, esmurrar, para que nós fiquemos totalmente libertos do velho homem, porque o velho homem era a casa de Satanás, era a casa da morte, mas você é a casa de Deus. Deus vive em você, o Espírito de Deus vive em nós. E quando nós olhamos a Escritura,
a palavra do Senhor segue dizendo: então exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que consagrei ao meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel, estou no versículo 7, será por provérbio e gotejo entre todos os povos, e desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Você, preste bem atenção. Deus não quer falar daquela casa de pedras, aquela casa de madeira, aquela casa forrada de ouro. Deus quer falar de mim, Deus quer falar de você. Deus escolheu você, não para que apenas o nome dele estivesse em você. Jesus disse: deles o nome que me deste, deles a glória que me deste, guardei no teu nome o nome que tu me deste. E não somente isso, Deus veio. Deus não habitava naquela casa. Ali estava a arca, e os filisteus tomaram. Tomaram? Levaram a arca lá. A arca era uma figura de Deus, mas Deus estava fora, porque o povo não tinha temor de Deus. Então aquela arca era só um objeto, era só um caixote, igual esse aqui talvez. Mas Deus não é um caixote. O Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, vem morar em nós. E nós precisamos ter cuidado, irmão, com essa casa. Porque a Bíblia diz que o meu juízo começa pela casa de Deus, pela multidão de pessoas que estão dentro da casa. Nossa Deus, a palavra juízo é que às vezes a gente, não é muito fácil você pregar a palavra por causa das expressões. A palavra condenação e a palavra juízo no grego, ela tem o mesmo valor. Sabia disso? Elas são sinonímias. Na verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Tem outras traduções que dizem assim: não entra em condenação. A condenação é juízo. Juízo e condenação é a mesma coisa. E a palavra diz que o meu juízo começa pela casa de Deus. Obviamente que não é por essa casa, que somos nós. A qual casa espiritual somos nós? Porque a palavra diz que tem uma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não diz, Romanos 8 não fala isso? Então não pode haver mais juízo sobre a sua vida. Mas tem muita gente que está dentro da casa de Deus, a minha casa, essa casa de tijolos, essa casa de madeira, essa casa de palha, sei lá. Há muitas pessoas que não tiveram a experiência da regeneração, que nasceram de novo. Quando Deus vier sobre essas pessoas que têm zombado de Deus, essas pessoas que têm rido de Deus, têm menosprezado a palavra de Deus, não têm levado o Evangelho a sério, essas pessoas sofrerão a mais trágica, a mais dura e rigorosa condenação. Diz assim: e desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, a seus pais, e se apegaram a Deus alheio, e se encurvaram perante eles, e os serviram. É por isso que trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Vai ser um dia muito estranho na vida de muitas pessoas. Você fala: mas por que você está falando essa palavra aqui? Essa palavra de condenação não serve para mim. Aleluia. Eu não estou querendo vestir você de condenação, eu quero vestir você de juízo. Eu estou querendo apenas fazer brilhar, vem limpar, brilhar, resplandecer. Não tem o que diz assim? Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Essa palavra é para limpar, para resplandecer, é para despertar você.
a respeito do cuidado que você deve ter com a casa de Deus. A casa, ela representa o dono da casa. O tabernáculo, o templo de Salomão. Quando falava assim, quando Davi falou assim, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está do Senhor. Não é aqui? Então todo mundo sabia o que é que Davi estava falando. Agora, você é a casa do Senhor. Isso a gente vê, por exemplo, o cuidado que eles tinham com o templo. A maneira como eles ofereciam o culto a Deus naquela casa. E a palavra de Deus fala em Romanos 1, versículo 9, o Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Hoje não tem um sacerdote, o pastor não tem a função do sumo sacerdote, do profeta, do rei, embora nós sejamos todas essas coisas. Mas você hoje não precisa que eu vá ali matar um animal para oferecer um sacrifício, para fumaça. Não. Tudo isso é você mesmo que oferece a Deus. Você é o sacerdote de si mesmo. Você é o rei de si mesmo. Você é o profeta. E é no seu espírito que Deus vive. É no seu espírito que está edificada a tenda. É no seu espírito que está erigido o altar. E você deve cuidar bem dessa casa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você cuide dessa casa pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra de Deus. E os nossos atos, as nossas palavras, as nossas atitudes, maneira de a gente liberar perdão, maneira de a gente exercer misericórdia, além de nós sermos é por isso que Deus deixou o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo diz respeito a cada um de nós, não diz respeito ao outro. O amor, a alegria, fala sobre isso. A benignidade, a bondade, a longanimidade. Essas coisas manifestam na nossa vida, revela como a casa está, de quem é a casa, quem habita na casa. Aí depois fala então das obras da carne. As obras da carne diz respeito a outra casa. Que Deus nos abençoe com essas palavras aqui. Que você possa cuidar bem da sua casa, manter a sua casa sempre perfumada, sempre cheia de incenso, com toda a mobília, né? Todo dia aquele sacerdote. Tinha 22 mil sacerdotes para cuidar daquela casa. Mas para cuidar de você, dessa casa que somos nós, é só você. E cada um dará conta de si mesmo a Deus. O sacerdote entrará uma vez por ano para oferecer por toda a nação. Agora nos foi aberto um novo e vivo caminho, pelo rasgar do véu. Seja para de lá será da carne de Jesus derramar sobre o seu sangue, e nós temos acesso pelo mesmo Espírito ao Pai. Amém? Vamos falar graças a Deus? Graças a Deus. A palavra dessa noite é Deus e sua casa. A casa de Deus somos cada um de nós. Obviamente Deus deixou, quando o povo de Israel, Jesus falou assim, se nós temos feito a casa do teu pai, como o cordeiro de ladrão e o salteador, falou isso? Falou ou não falou? Aí Jesus trouxe uma profecia e diz assim, não ficará aqui pedra sobre pedra. Os discípulos levaram um impacto. Não era mais casa de Deus, era casa de prostituição, era lugar de negócios cabulosos, era lugar de vender boi cego, pomba doente. Eles ofereciam as coisas mais estranhas a Deus. Então, aquilo ali, aquela casa era só uma fantasia. Mas você não pode ser uma fantasia na face da terra. Você tem que andar e viver como o próprio Deus. Antigamente as pessoas olhavam para aquele templo. Hoje as pessoas olham para você. O seu filho olha para você. A sua filha olha para você. O seu pai olha para você. O seu vizinho olha para você. O seu pastor olha para você. A sua ovelha olha para você. As pessoas olham para nós. Antigamente as pessoas iam fazer romaria. Tinha que ir lá em Jerusalém. Agora as pessoas não precisam não. A pessoa olha para você. O que foi que Pedro e João disseram para o paralítico? Olha para nós. Nosso Pai. Quer que você olhe para o templo? Olha. Deus já tinha falado que não ia ficar pedra sobre pedra. Olhe para nós. Vamos orar? Você sabe o que precisa ser
trabalhar na sua casa com você. Você sabe que precisa tratar na sua casa, na sua vida. Mas na minha vida, às vezes você vê coisa em mim, visto tudo aquilo ali. Esqueça-me. Você não vai dar conta de mim. Eu não quero julgar você, eu não quero tratar de você. Eu quero. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de nós orar, que você fizesse o exame. Se você fosse um sacerdote, o sumo sacerdote hoje, tivesse que entrar por você mesmo, o que é que você precisaria? Que fosse espiado, que fosse purificado, o que é que você precisaria? Jesus disse: está feito, está tudo consumado. Agora nós temos que andar segundo aquilo que nós já alcançamos. 1 minuto. Para exame. Não é para você investigar pecado, não. É para você reconhecer os feitos de Jesus na sua vida. A casa já está feita. A casa está pronta. Jesus diz: se alguém permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Essa seja a nossa oração. Senhor Jesus, eu necessito de ti. Sem ti eu não posso fazer nada. A tua palavra permanece em mim, e o Senhor permanece em mim, e eu permaneço em ti. Cuide do altar. Você é luz e sal. Você deve resplandecer como astro no mundo. Isso começa lá na sua casa, lá no seu serviço, lá na sua escola. Na sua rua. Graças a Deus, Senhor meu Deus, meu Pai. O Senhor é o Senhor. Nós somos a casa do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A tua palavra diz: aquele que me ama, esse é o que guarda a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ou não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habita em nós. A casa espiritual, edificada não por Salomão, não edificada com os recursos do Pai de Irão, não com aquelas pedras, não com ouro, não com prata, mas edificado pelo poder do sangue, da morte, do sepultamento, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do envio do Espírito Santo. E não temos que fazer esforço, meu Pai, para ser casa espiritual. Nós já somos, o Senhor já nos tem feito ação. A casa não feita por mãos. E que nós possamos, meu Deus e meu Pai, transitar de tal maneira que o Teu nome seja glorificado nesta casa, diuturnamente, 24 horas. E para que as pessoas, meu Deus e meu Pai, sejam tocadas pelo Teu Espírito, através das nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, suscitado nesse dia. Graças a Deus.